Então, gente, tudo bem? Eu vou começar falando sobre os mastodontes, né? Nessa apresentação. Meu nome é Vitória Pinto Linhares, eu faço a matéria de Geologia e Paleontologia do professor Paulo Roberto, tá? Eu estou cursando o primeiro semestre de Biologia e Licenciatura. Vamos lá falar um pouquinho desse grupo. Quem eram os mastodontes? Vamos primeiro falar o porquê que eu decidi botar o quem eram. Porque hoje em dia eles estão extintos, esse grupo já está extinto, não tem mais dele. Tem alguns parentes distantes, sabe, como se fossem primos dele, que é o elefante africano, mas hoje em si não encontramos vivo esse grupo, tá? Vamos lá. Eles eram probóscitos pré-históricos. E o que é probóscitos? É uma ordem de mamíferos placentários. Então, aprendemos que esse grupo, esses animais, eles eram mamíferos e placentários, eles tinham placentas e eram pré-históricos, ou seja, você não vai sair por aí na natureza hoje em dia e vai achar um bicho desse, entendeu? Eles eram de muito e muito tempo atrás. E eles habitavam na América do Norte e Central, bem pertinho da gente, né? A gente imagina que esses animais tudo na África. Não, eles eram aqui da América do Norte e Central, essa espécie, tá? E eles viviam em manadas. Vamos falar um pouquinho mais da frente como é que era distribuída essa manada, se era todo o grupo junto, se eles andavam todo mundo junto, ou é só algumas pessoas, alguns animais, né, desse grupo. Vamos falar um pouquinho mais da frente. E também eles eram animais de floresta, tá bom? O comportamento deles era o comportamento de forrageamento, ou seja, eles iam atrás dos seus recursos alimentares. E esse comportamento é uma habilidade particularmente importante, pois afeta a aptidão do animal, influenciando diretamente a sobrevivência e a reprodução. Ou seja, se o animal estava com fome, ele tinha que ir atrás da sua comida, né? E senão ele ia morrer de fome, tipo, ele ia comer tudo que estava ali à sua volta, e se ele não começasse a ir atrás dos seus recursos alimentares, ele ia morrer de fome. Nisso, isso influenciava na sobrevivência e na reprodução desses animais, tá? Aí tá a taxonomia desse grupo que a gente está falando, tá? Vale analisar direitinho cada um para não confundir, porque se a gente fala mamute, a gente pode confundir com outro grupo, tá? Mamute, quando a gente está falando, é o gênero, tá bom? Mas o grupo em si é mastodontes. Então vamos tentar falar mastodontes para não confundir com outro grupo, tá bom? Aí tá o cladograma, tá? Por que eu falei do negócio do mamute? Porque se a gente for analisar lá em cima, tem um outro grupo e a gente pode chamar de mamute, com T no final. Só que hoje a gente vai falar desses mastodontes que tá ali embaixo, tem uma cruzinha, tá? Porque eles já estão em extinção. Vamos falar um pouquinho também sobre a evolução desses animais. Eu gostei, botei essa imagem aí atrás para a gente entender um pouquinho e tentar diferenciar na nossa mente, tá? Tem o mastodonte americano, que é o que a gente está falando, que é esse primeiro, todo bonitão. Temos o mamute lanoso, que é esse segundo aí também, que parece que é da Era do Gelo. E temos o elefante africano, hoje em dia, tá bom? Que é esse daí cinza. Então, se a gente for analisar cada um deles, percebemos uma certa semelhança entre eles, tá? Vamos lá falar sobre a evolução. O mamute é um gênero extinto, tá? Relacionados com os probóscitos da família Elefantalia, que são os elefantes, a partir do qual originalmente se divergiram há 27 milhões de anos, há muito, muito tempo atrás, tá, gente? A gente não vai sair hoje perambulando por aí, pelo planeta, e vai achar eles não, tá? Eles já estão todos extintos há muito tempo atrás. Diversos fósseis foram recuperados de localidade norte-americana, da África e da Ásia, do gênero mamute, com um T mudo no final,
mas apenas os restos da América do Norte foram nomeados e descritos. Um deles sendo M. furlonge, que é um gênero, né? É uma espécie, quer dizer. E, no entanto, apenas 4 espécies válidas, tá bom? Não há centenas, como a gente vê nos outros animais, não. São 4 espécies são válidas. Vamos falar um pouquinho da distribuição desses animais. Vamos lá. O mastodonte americano é o mais frequentemente encontrado na América do Norte, tá? Porém, acharam seus fósseis e vestígios no Alasca, no leste da Flórida, no sul de Pluemba, localizado no México Central, em Honduras e em vários lugares. Também acharam os mastodontes no leste dos Estados Unidos até a Nova Inglaterra, com altas concentrações na região do Atlântico. Tá? Então, a imagem que eu botei atrás é onde eles percorreram, tá bom? Até onde eles foram encontrados, seus ossos e tudo mais. Há evidências que indicam que os mastodontes também viviam em florestas, predominando neste tipo de ambiente e se alimentando predominantemente de folhas e arbustos. Tá? Geralmente eles se alimentavam de folhas e arbustos. Por mim, um animal desse tamanho parece que ele come o quê? Um leão. Não, mas ele se alimentava de folhas e arbustos, tá? Eles não migraram para a América do Sul, sendo que a provável razão disso foi porque na América do Sul não tinha a alimentação deles, entendeu? Não tinha o que eles gostavam de comer, então eles preferiam não vir para cá. Vamos falar um pouquinho também sobre a extinção desses animais, que é algo triste, né? Porque podia, assim, para mim, podia ter esses animais até hoje, né? Mas tudo bem. Aí tem uma foto dele, do esqueleto dele pra gente analisar, que é algo impressionante, né? Eu fico chocada com os fósseis dele. E aí ele tá no museu, tá bom? Vamos lá. As evidências fósseis indicam que o mastodonte desapareceu na América do Norte há 10.500 anos, tá bom? Então, a gente falou que parece que tinha milhares de anos, mas não, eles foram extintos há pouco tempo atrás, né? Se vocês considerarem 10.000 anos pouco tempo. Por causa da caça intensiva dos humanos pré-históricos. Os primeiros paleoíndios entraram na América e se expandiram cerca de 13.000 anos. E por causa da expansão desses índios, eles começaram a caçar esses animais, começaram a caçar mastodontes. E por causa de tanto caçar, foi tão intensivo isso, que eles acabaram entrando em extinção. Esse grupo acabou entrando em extinção. Vamos falar um pouquinho também sobre as curiosidades desses animais. Os mastodontes eram sociáveis. Quando eles começaram a achar, quando os pesquisadores começaram a achar os fósseis desses animais, viram que eles estavam sempre em grupos, ou seja, não achavam um fóssil naquela localidade e outro longe. Não, achavam vários fósseis de vários animais juntos. E esses animais e esses grupos eram compostos por fêmeas adultas e jovens. O que eu achei particularmente muito interessante é essa parte. Os machos abandonavam a manada quando atingiam a maturidade sexual e passavam a viver sozinhos ou em pequenos grupos de machos jovens. Ou seja, uma fêmea tinha um filhote, né? Aí se esse filhote fosse macho, ele ficava no grupo até ele alcançar uma maturidade sexual, até ele ser jovem para se reproduzir. E quando isso acontecia, ele saía, ele ia viver sozinho ou com outros machos, tá bom? Eram animais pastadores, como a gente já falou. Alguns se alimentavam de ramos de coníferas, que são plantas. Outros eram pastador-podador, comiam plantas, comiam frutas, mas geralmente eles não eram carnívoros não, tá bom?
E porque, como é que a gente sabe disso? Porque quando eles foram estudar os fósseis desses animais, perceberam que nos fósseis dele tinha vestígios dessas plantas, entendeu? Eles podiam ajustar sua dieta de acordo com o habitat. Ou seja, se eles gostavam muito de comer coníferas e não tinha, ou tinha muito pouco, eles se ajustavam, o seu organismo se ajustava para conseguir sobreviver tranquilamente, tá? Sem problema nenhum. E é isso, gente. Eu particularmente gostei muito de ter estudado sobre esses animais. Eu sempre, mesmo que não seja o mesmo grupo, eu fico lembrando da Era do Gelo, sabe? Se eu não me engano, o mamute da Era do Gelo gostava de comer maçã. Eu acho que era isso. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os mastodontes, sobre como foi a vida deles, o porquê eles foram extintos, né? Que foi por causa dos índios do lugar. E ter aprendido um pouquinho sobre essa aula, tá bom? E é isso, e eu agradeço por ter esse espaço para falar um pouquinho.